E aí, meu amigo, tudo bem? Bora falar um pouquinho mais de política? Pois é, a última novidade agora é a Kamala Harris virando de última hora. Pois é, toda a mídia, todos os jornais estão falando que a Kamala Harris vai conseguir virar e tirar o Donald Trump de última hora. Mas será que isso é verdade? Eu vou trazer um trecho de um vídeo aqui para vocês do Caio Coppola. Caio Coppola, o menino prodígio da direita, né? Sabe de uma coisa? Há possibilidade da Kamala Harris vencer? Sempre há. É a vontade do povo? Não, não é. A gente já viu esse filme. O que acontece? Existe um sistema, e esse sistema, ele sabe induzir muito bem a população, ele sabe convencer a população de que o que é ruim é bom. A verdade é essa. Eu vou colocar esse trecho do vídeo do Caio Coppola e compensa a gente assistir, porque realmente ele escancarou o sistema como ele é. O sistema é podre, meu irmão. O sistema é pesado e ele escancara cada detalhe desse sistema absurdo. Eu quero que você assista aqui e deixe seu comentário sobre esse vídeo do Caio Coppola. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, isso é muito importante pra gente. E também, se puder e quiser fazer o download de um dos nossos livros, estão os 3 aqui na descrição. Você consegue fazer o download tanto do Revolução contra o Sistema, Persuasão Política, assim como também do livro 20 Regras para a Vida, tá bom? Então é só clicar aqui e fazer o download. Agora vamos acompanhar o vídeo do Caio Coppola. Kamala ou Trump, quem tem mais chances de ganhar? Olá, Basília. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Olha, eu creio que o Trump tem mais chances, mas a questão que não quer calar é outra. Será que a Kamala pode derrotar Trump? E a resposta é sim, claro que pode, porque o sistema quase tudo pode. E Kamala Harris, vice-presidente Joe Biden, é a candidata do sistema. Para entender a dimensão e o peso desse apoio, é só a gente resgatar o que aconteceu aqui no Brasil, na eleição presidencial de 2022. Naquele pleito, o Lula era o candidato do sistema. A elite acadêmica estava com Lula, inclusive forjando números falsos sobre a fome no Brasil. A classe artística, em peso, também estava com Lula, militando aí nos festivais, colaborando em música de protesto, se engajando em polêmicas artificiais. O mercado financeiro, aquela turma dos grandes fundos da Faria Lima, estava com Lula, minimizando os riscos de déficit fiscal, de endividamento público, de interferência nas estatais. As Big Techs estavam com Lula, restringindo o alcance de publicações, desmonetizando influenciadores conservadores e liberais nas redes, assim como a grande mídia, que também estava com Lula, incluindo aí a emissora de maior audiência no país, o principal canal por assinatura do país, o jornal de maior circulação no país e a principal agência de influenciadores digitais do país. O apoio ao Lula era tão grande que parecia até que os altos tribunais estavam fechados com ele. Claro que tudo provavelmente foi uma grande coincidência, mas vejam só aqui a coleção de decisões judiciais favoráveis que beneficiaram o petista. Então, primeiro, súbita mudança de entendimento sobre a constitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância, aquela decisão que possibilitou que o Lula realizasse o seu check-out da suíte da Polícia Federal após 580 dias de hospedagem. Outra, a mudança processual retroativa na ordem das alegações finais, mudança no entendimento sobre a jurisdição dos processos da Lava Jato, o reconhecimento da suposta parcialidade de um juiz de primeira instância, juiz cujas sentenças foram reformadas em segundo grau para aumentar as penas inicialmente impostas. Censura a documentários, matérias da imprensa e postagens que tratavam de assuntos sensíveis à campanha petista, inaugurando aquele conceito de desordem informacional. Sanções de mordaça contra influenciadores que tiveram aí as suas contas, os seus perfis indefinidamente suspensos sem qualquer previsão legal. E aí, finalmente, inelegibilidade do seu principal rival político, o principal rival político do Lula, por denunciar supostas vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação numa reunião com embaixadores antes do período eleitoral. E aí, tão logo o Lula chega ao poder, ele despeja mais de 10 bilhões de reais em projetos artísticos e culturais, que é um aumento superior a 300% em comparação com 2022, ele bate o recorde de publicidade oficial do governo em ano eleitoral, ele aumenta em 60% o valor investido na principal emissora do país, ele volta a anunciar em jornais e sites militantes e ele escolhe para o Supremo Tribunal Federal, aspas, amigos, companheiros e partidários, fecha aspas, coisa que ele havia solenemente prometido não fazer.
Mas essa é a força do sistema. O sistema é capaz de tirar um homem do cárcere e reconduzi-lo à presidência da República, acompanhado por um vice que descreveu essa hipótese como uma volta à cena do crime. Fecha aspas. Portanto, nunca duvidem da força do sistema, seja ele aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos. E Kamala Harris é a candidata do sistema por lá. É um sistema que acaba de cuspir Joe Biden depois de espremê-lo até o bagaço. Tão logo não foi possível, disfarçar a lamentável condição física e mental do presidente americano, antecipou-se um debate presidencial propositalmente e ao longo das semanas o dinheiro parou de fluir na campanha democrata, a pressão aumentou e Biden foi convencido a desistir de uma derrota certa, como bem colocou meu estimado debatedor. O sistema nunca se importou em ter um presidente inapto. O que o sistema não quer é perder acesso ao poder. E agora vocês podem escrever. Essa mesma mídia que ignorava solenemente os problemas de senilidade do Joe Biden vai se voltar contra o Trump em razão da sua idade avançada. E por tabela, vai passar a ignorar também solenemente o fato de que a candidata democrata mentiu para o povo americano sobre o estado físico e mental do seu comandante em chefe. Então, realmente, a Kamala é uma fortíssima candidata à presidência dos Estados Unidos e o sistema já voltou aí a despejar os seus milhões de dólares e as suas manchetes positivas para embalar mais essa candidatura democrata. Pois é, meu irmão. E isso aqui, para quem assistiu, um pinga é letra. O Caio Coppola foi claro, aqui o sistema, ele tem o dom de ajudar aqueles que ele quer que vença, né? Desde o algoritmo das redes sociais até o sistema da grande mídia, influencia muito. Tanto é que essa matéria por si só, dizendo que a Kamala é a pessoa que tem mais chance, já é em si, por si só, uma influência, né? Eu vejo com muito ceticismo essa questão dessas pesquisas, não acredito muito nas pesquisas. Outro ponto que a gente precisa falar é da segurança pública. Eu fiz um vídeo polêmico mais cedo, onde eu critiquei o Tarcísio de Freitas sobre a postura dele em dizer que o governo Lula tem que fazer mesmo a PEC da segurança, que ele até apoia isso, embora o Derrite falou contra. A fala do Derrite e a do Tarcísio não está batendo, tá? O Caiado bateu de frente e falou que vai engessar o sistema, vai impedir que os governadores que querem fazer a diferença continuem fazendo a diferença. Enfim, o caso é caótico. Só que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele, direcionou para vocês a informação do que se trata essa PEC do Lula acerca de limitar os poderes dos estados e centralizar o poder na mão do governo federal. Isso aí é coisa que a gente vê em autoritarismo, né? Não dá para centralizar. Democracia é a descentralização e não a centralização. É como eu disse para vocês, como liberal, para mim, o Estado como um todo, ele tem que estar com um mínimo de força, né? Tem que estar com um mínimo de poder para atuar, até porque ele é ineficiente, a gente sabe disso. Tem que estar na segurança pública, mas não centralizando. Tem que estar na saúde, na educação, com um mínimo de centralização. A União tem que ser um regulador para ver se os estados não estão descumprindo efetivamente a Constituição, assim como o STF faz esse papel, mas seria um órgão fiscalizador dos estados, né? A União, e também um órgão para questões gerais, que envolvem mais estados. Por exemplo, o tráfico interestadual não pode ser o estado que vai legislar sobre isso. Aí sim tem que ser a União. Mas são pautas, assim, subsidiárias. A regra é que o Estado que deveria que legislar, né? Sobre criminalidade, sobre penas, sobre condições bélicas. Eu vejo assim, é o Estado que tinha que legislar sobre qual a pena. Aqui no meu estado, por exemplo, no Rio de Janeiro, vamos penalizar com pena de 30 anos para quem roubar a mão armada. Vamos eliminar isso, vamos deixar o crime inafiançável, vamos mandar o cara para dentro da cadeia e o juiz não vai tirar. É assim que funciona. Assiste esse vídeo aqui do Luiz Felipe de Orleans e Bragança e deixe seu comentário. O que nós vivemos até esse momento é um crescimento do poder totalitário dentro das instituições que já existem. Agora é solidificar isso. Eles vão querer mudar a Constituição para que essa prática totalitária se torne a norma permanente. Então, é isso que a gente tem que combater.
tem várias iniciativas acontecendo, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista político, que não estamos prestando atenção. A gente presta atenção mais nessas pautas sociais, de costumes, e se mobilizamos por isso, que é ótimo. Mas em termos de política, de organização de Estado, as instituições, os freios e contrapesos, assim também com uma questão tributária, concentração e centralização de poder, a gente não tem se mobilizado. E todo o foco está aí. De uma vez que eles criam esse poder político e econômico, a parte social é uma coisa gradativa que eles vão trabalhar eventualmente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o acirramento do totalitarismo institucional. Claro, aí sempre vai ter aquele também que vai falar assim, nossa, o Dr. Sandro é dramático, também não é assim. Não é que o crime organizado se sente impune, livre, leve e solto. Não. Olha essa matéria aqui do Pleno News, vou colocar no cantinho aqui para você. Vou ler para você essa matéria. Isso aqui é o cúmulo do absurdo. Um caminhoneiro foi pego com equivalente a 50 milhões em droga, 829 quilos de droga. Pois é, enrolado em pelotinhos de polenta. O sujeito saiu lá do Paraná, estava indo entregar a droga lá em Diadema. E aí, o que o STJ faz? Não, veja bem, não é bem assim. Eu acho que nós vamos ter que liberar, porque aqui não há convicção de que a droga é dele, né? Então ele era um caminhoneiro que foi pago, ele nem sabia do que se tratava do negócio, ele nem sabia que isso era droga. O cara tentou fugir da polícia, saiu correndo, foi pego. Não, mas ele nem sabia que aquilo era droga, ele é só um caminhoneiro que foi contratado, né? Tá, mas e os caras de ônibus que foram contratados para levar a gente para o 8 de janeiro, não sabia nem o que estava acontecendo, que os ônibus foram todos apreendidos e os caras se ferraram e ainda pagaram multa. Então assim, cara, não tem como você falar, Sandro, o Brasil é justo, tá tudo bonitinho. Não tá, não vamos tampar o sol com a peneira. Olha, um dos maiores problemas da população não é aquecimento global, não é... o maior problema da população é a desigualdade social. A desigualdade social começa a se resolver com a queda do crime organizado. Isso é fato. Dá uma olhada na teoria das janelas quebradas. Teoria da janela quebrada, eu já expliquei para vocês, que foi um experimento que aconteceu em Nova York. Pegaram um carro e soltaram esse carro lá no meio da favela, né? Lá no meio da comunidade. No outro dia chegaram lá, o carro já estava despenado, já era. Ok, pegaram o mesmo carro, igual, e colocaram ele num bairro mais elite, né? Mais elitizado, onde tudo era arrumadinho, tudo era pintado. Beleza. Ficou um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana e o carro ainda estava lá. Até que, no 7º dia, alguém chegou e quebrou os vidros desse carro. Quebrou os vidros. No outro dia, o carro já tinha começado a ser despenado. No 3º dia, o carro foi todo despenado. O que esse estudo quis dizer? Quando você deixa o ambiente propício para a criminalidade, ou seja, você envia sinais que a criminalidade pode agir ali, ela vai agir. Quando você... Uma das formas que, com base nessa teoria da janela quebrada, Nova York fez foi para resolver o problema, foi revitalizar muitos lugares criminosos, ou seja, chegou na população, na comunidade e falou, nós vamos pintar tudo, deixar tudo bonitinho, deixar o asfalto bem arrumadinho e aí nós vamos punir quem estiver praticando o crime. Cara, pegou uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos, Nova York, e tornou numa cidade segura. Então assim, tem jeito? Tem. Goiânia já não tem mais roubo de carga, já não tem mais roubo de veículos. O sujeito que vai para Goiânia para roubar, ou que vai para Goiás para roubar, o cara sabe que se ele vacilar, se for crime violento, esse cara vai trocar tiro com a polícia, o simples fato dele estar armado vai dar ruim para ele. Então assim, é uma questão de querer fazer a coisa. Quando quer fazer, resolve, não é? Deixe seu comentário aí, o que você acha desse caso aí sobre a decisão do STJ aí. Não, pessoal, eu vou além, vou usar mais um argumento aqui do Caio Coppola para mostrar para vocês a insanidade e o ultraje que é esse projeto do Lula aí, né, de controle das polícias militares estaduais e da Polícia Civil. Dá uma olhada nesse vídeo do Caio Coppola que eu vou colocar para vocês, onde o governo propõe criar a POF,
O que é POF? É mais ou menos o seguinte, o sujeito chega e POF na sua cara. É a Polícia Ostensiva Federal. Literalmente dar para o governo o poder de ter uma polícia que vai chegar na sua cara e fazer um belo de um POF. Essa é a realidade. Olha o que o Caio Coppola aqui falou sobre esse caso. Compensa fazer uma análise e até por que eu vou colocar isso? Por causa de que nesse caso aqui, ele colocou um trecho de como a polícia do Lula, o GSI, agiu durante um período chamado 8 de janeiro. Eu quero que você analise aqui comigo, tá bom? Então vou colocar o vídeo do Caio Coppola para você assistir comigo. Vou colocar aqui no cantinho. Vamos assistir juntos. Será que é do interesse do brasileiro dar ainda mais poder, então, a Lula e Lewandowski? E, a propósito, o ministro defendeu a criação da Polícia Ostensiva Federal com o seguinte argumento, aspas, se nós tivéssemos uma Polícia Ostensiva Federal, o 8 de janeiro não ocorreria. Ah, é mesmo, seu ministro? A sua POF, Polícia Ostensiva Federal, iria impedir que o GSI do Lula abrisse as portas para os vândalos e manifestantes e ainda servisse uma aguinha para eles? A sua POF, Polícia Ostensiva Federal, levaria os alertas da inteligência a sério ou faria como certas autoridades federais que não agiram e depois ainda adulteraram os respectivos relatórios para encobrir a sua negligência? A sua POF, ministro Lewandowski, usaria câmeras corporais para filmar o que realmente aconteceu dentro dos prédios públicos? Aliás, o senhor autorizaria a divulgação desses vídeos ou eles permaneceriam sigilosos, como os vídeos do 8 de janeiro? E, finalmente, será que essa POF, essa polícia imaginária do senhor Lewandowski, trataria manifestantes desarmados, ocupando um prédio público, como se fossem inimigos da democracia? E assim agrediria idosos, mulheres, vulneráveis que estavam lá rezando e cantando o hino nacional? Eu não sei e, sinceramente, eu não quero descobrir. Deu para ter noção do baque que é isso? Pois é tenso. Pessoal, vamos falar de economia agora, ó. O choro é livre. Agora o Haddad está desesperado, né? Já estava com viagem, a nossas custas, com base do seu dinheirinho, com o meu dinheirinho, para a Europa. Mas o Lula falou não e é não. O Haddad atende a pedido de Lula e cancela a viagem para a Europa. Deixa aí sua risada, vai. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atendeu a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e cancelou a viagem que faria à Europa nesta segunda-feira. Alega-se que o chefe da pasta ficará em Brasília nessa semana para resolver assuntos internos. Inicialmente prevista para ocorrer entre 4 e 9 de novembro, a viagem não teve sua nova agenda anunciada. A agenda em questão será retomada oportunamente, informou o Ministério. Meu irmão, a realidade dos fatos é que a economia brasileira tem frangalhos. O dólar bateu 5,87, a gasolina bateu 6,11. O fato é que os juros estão altos e o governo não sabe como mais argumentar. Afinal, a gente não está em pandemia. Quando, vocês viram aqui o Caio Coppola falando, quando o Bolsonaro era presidente, essa grande mídia mainstream inventou coisas sobre índios, né, morrendo e que tudo era culpa da Damares e do Bolsonaro. Inventou que era culpa do Bolsonaro tudo que aconteceu com o dólar naquela época. Vamos lembrar que tinha uma pandemia e agora a gente não tem pandemia. Então, o discurso lulopetista não está convencendo. E aí, deixar o Haddad sair viajando, pagando de bonitão nessa hora, não vai fluir. Então, é isso que está acontecendo, ou seja, as máscaras estão caindo, né? Ou seja, não tem como nem ter argumento mais para subsidiar esse governo, tá? Então não tem mais. Então, nem o Lula está viajando mais, o que até assusta, né? E nem o Haddad. Por quê? Porque o povo vai cobrar, o povo está revoltado. As urnas deram um recado, tá bom? Pessoal, obrigado, peço desculpas por qualquer coisa, porque a gente está gravando aqui do aeroporto para vocês. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, isso é muito importante.
e daqui a pouquinho a gente já está pegando o voo, vamos estar lá em Montevidéu, lá de Montevidéu a gente vai gravar para vocês, e aí quem quiser acompanhar no Instagram, eu vou postar algumas coisas para vocês, vou começar a passar algumas dicas do meu trabalho, porque eu falo muito aqui de política, né, e pouco falo sobre o meu trabalho, sobre a constituição de holding, sobre a questão da imigração, muita gente está me pedindo para falar um pouco mais sobre isso, dar dicas de proteção de patrimônio, a gente vai fazer tudo isso, os leilões de imóveis que eu uso muito para fomentar o meu patrimônio. Hoje, para mim, tá, leilão de imóvel é um dos melhores investimentos que tem. Tá? Então, e você não precisa ter muito para começar, e às vezes você consegue encontrar coisas muito baratas. Essa semana eu encontrei um apartamento por R$24 mil, aqueles lofts dentro de um resort em Caldas Novas por R$24 mil. Ele vale no mínimo, fácil, R$70 mil, mas está por 24. Vamos lá, qual investimento você consegue um retorno desse? Vou trazer mais informações para vocês, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.